Oiê! Seja muito bem-vindo ao episódio piloto aqui do Quarto da Mananda, um projeto criado por mim, Maria Fernanda Martim. Você talvez me conheça por conta das redes sociais, ou porque você me conhece da minha cidade, ou porque você simplesmente caiu aqui de paraquedas, você tá vendo esse episódio seja pelo YouTube ou pelo Spotify, e tá querendo dar uma chance pra esse projeto novo. Antes de tudo, eu quero te agradecer por estar aqui nesse primeiro episódio, esse episódio piloto, na verdade, que eu decidi fazer esse episódio zero pra contextualizar qualquer tipo de pessoa, independente se você me conhece, se você não me conhece, sobre o que significa esse projeto, o que é o nome Quarto da Mananda, o que me levou a criar esse podcast e outras coisas que vocês podem esperar. Então, não é um episódio pra também ser muito longo ou muito divagante. É mais para vocês realmente conhecerem um pouco não só sobre o projeto, mas sobre mim, porque são duas coisas que andam muito juntas. Então, assim, pode parecer um pouco aleatório para quem já me conhece, simplesmente criar um podcast assim do nada, mas a verdade é que desde muito cedo eu sempre tive inteirada da comunicação dentro de meios digitais, em redes sociais, esse tipo de coisa. Eu me lembro quando eu ganhei meu primeiro celular, acho que com 11 anos de idade, que eu não podia ter muitas redes sociais porque meus pais não deixavam, mas eu lembro de poder criar um Instagram. E quando eu tinha 11 anos, também foi a época que eu comecei a ler A Culpa é das Estrelas e que eu comecei a ser uma grande leitora, gostar muito de ler. E nesse mesmo tempo, por conta do Instagram, eu comecei a acompanhar muitas coisas nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, porque eu não tinha... Na verdade, era rede social singular, não tinha outras redes sociais que eu usasse. Mas eu participava ali, de certa forma, das comunidades de fãs por trás de A Culpa é das Estrelas. E pouco tempo depois, acho que na época que eu li o livro mesmo, anunciaram que ia ter o filme de A Culpa é das Estrelas, e pra mim aquilo foi muito, muito emocionante, porque eu fazia ali parte daquela comunidade ativa na internet, por trás do filme A Culpa das Estrelas. Enfim, muito mais do que só Instagram, eu já usei todo tipo de rede social, ou pelo menos tentei, porque como eu falei, meus pais também não deixavam eu ter muita coisa. Então, até certa idade, eu não podia ter muitos tipos de aplicativos e redes sociais. Algumas coisas eu acho que meus pais nem sabem que eu tinha. Tumblr, por exemplo. Tumblr era uma grande rede social que tinha de comunidades, né, de fandoms, essas coisas. E eu participava lá muito ativamente porque sempre me identifiquei muito com essa coisa de comunidades online para as coisas que a gente gosta. Então, para filmes, para livros. Então, participei de comunidades no Tumblr, participei de comunidades no Instagram. Antes mesmo do TikTok, antes mesmo do Musical.ly, eu usava uma rede social que chamava Vine, que inclusive tem muita gente da minha idade que não conhece, porque a minha faixa etária já pegou meio que o final, assim, do que era o hype do Vine, e depois ele morreu. Reza a lenda de que vão criar o Vine 2, mas eu duvido muito, mas tudo bem. E era uma rede social de vídeos ainda mais curtos. A gente lembra dos vídeos de 15, 10 segundos que o Instagram tinha, que o Musical.ly tinha. Mas o Vine era um vídeo de 7 segundos. Então, tipo assim, mais curto ainda. A galera tinha que ser mais criativa ainda pra criar os vídeos naquelas redes sociais. E eu com, sei lá, meus 11, 12 anos de idade também, eu inventava de fazer vídeo lá. Não era nada com nada, não. Não era nem um pouco engraçado, mas eu adorava fazer vídeo pra lá. E também explorei o Musical.ly, na época que tinha o Musical.ly. Hoje eu tenho TikTok porque existe TikTok. E por mais que eu não tenha tido exatamente todas as redes sociais e plataformas do mundo, eu já tentei um pouco de tudo, já tentei até YouTube, tem um canal no YouTube que eu tenho muitos vídeos arquivados, inclusive não tente pesquisar, por favor, não pesquise. Mas eu tinha, e eu lembro que na época do ensino médio, pré-pandemia, porque a pandemia mesmo chegou, eu tava no terceiro ano, o formato de podcast começou a crescer muito. Ele cresceu muito mais por conta da pandemia mesmo, mas antes mesmo da pandemia, talvez ele 2018, 2019, que foi a época ali da ascensão de Flow Podcast, Podpah e podcasts assim ao redor do Brasil inteiro. Eu sempre tentei pensar nas formas como eu me inseriria em diferentes formatos da internet, né? Sempre gostei, sempre me diverti. Então, na época da ascensão dos podcasts, eu pensei, cara, o que eu faria se eu tivesse meu podcast? E aí, me pareceu óbvia a ideia pra mim, porque eu sempre gostei muito de falar e muito de conversar. E aí, eu pensei assim, cara, isso foi uma ideia que eu tive desde o primeiro momento que eu pensei em ter um podcast. Eu falei, cara, eu acho que tinha que ser uma coisa dentro do meu quarto pra eu criar um espaço completamente diferente do que é o normal pra entrevistas que existem na internet ou mesmo de podcast. Porque assim, pensando em como eu poderia criar o meu formato, né? Porque eu também nunca quis ser igual a todo mundo, eu queria fazer as coisas que todo mundo fazia, mas eu queria fazer do meu jeito. Então eu falei, pra criar um podcast, eu não quero fazer um formato normal de entrevista. Não quero. Quero fazer uma coisa diferente. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, eu quero que isso seja no meu quarto. Foi o que eu pensei. E na época, foi a época que eu descobri o meu amor, que eu já sabia que existia, mas a minha vontade vocacional de trabalhar com cinema.
trabalhar com filmes, escrevendo filmes, dirigindo filmes. Então, assim como eu falei pra vocês das comunidades na internet, eu fazia parte de comunidades de filmes que eu gostava muito. Na época que eu pensei de ter o meu próprio podcast, eu falei assim, cara, eu adoraria criar esse espaço dentro do meu quarto para entrevistar pessoas de Hollywood, por exemplo, atores, diretores ou qualquer tipo de celebridade, para esse espaço que para mim é um espaço de conforto, um espaço de liberdade, que, assim, quer queira, quer não, todo mundo que tá dentro do próprio quarto se sente mais seguro, se sente mais aconchegante e tem esse espaço para ser um pouco mais vulnerável do que em qualquer outro tipo de lugar, às vezes até qualquer outro tipo de lugar dentro da nossa casa, né? O nosso quarto geralmente é o nosso porto seguro. Então eu queria criar esse espaço de conforto para essas pessoas, para que eu pudesse perguntar tudo aquilo que eu sei que outros entrevistadores não perguntam, porque às vezes não tem a ver com o mercado, com Hollywood, com a carreira ali dessas pessoas, né? Eu queria perguntar às vezes sobre a vida pessoal, não no sentido invasivo, mas de curiosidade mesmo, de coisas que eu queria saber para trazer um pouco dessa transparência que às vezes essas entrevistas não trazem. De mostrar a realidade por trás dessas pessoas famosas que a gente tanto admira. E eu também não queria ficar trazendo pessoas em cima de hype, tipo assim, que nem... Não querendo jogar shade de ninguém, nem nada não, mas é uma coisa que existe, é uma tendência que existe hoje no mercado. Vamos supor, na época que teve o GP de Interlagos. O GP de Interlagos é uma coisa que acontece todos os anos, né? Todos os GPs acontecem uma vez por ano, o GP de cada país, da Fórmula 1, pra você que não conhece. E aí os corredores de várias partes do mundo vêm pra Interlagos, vêm pra São Paulo. E acho que do ano passado, ou no ano retrasado em específico, 2023 ou 2024, o Podpah convidou o Max Verstappen, que hoje é um dos maiores corredores de Fórmula 1 do planeta, para dar entrevista. Mas assim, não é exatamente o público-alvo do pessoal do Podpah, a galera que gosta de Fórmula 1, entende? Foi mais por uma questão realmente de hype, porque aquilo tava em alta, falar sobre o GP de Interlagos, falar sobre a Fórmula 1. Também foi na época que... Foi perto, assim, da época que lançou o seriado do Ayrton Senna. Então, calhou do podcast acabar chamando eles pra dar entrevista, e como muitos podcasts fazem por aí. Se você não tá assistindo necessariamente um podcast, às vezes, sobre música, ou sobre cinema, ou sobre um assunto específico, os entrevistadores vão chamar vários tipos de entrevistados, baseado naquilo que as pessoas estão mais vendo naquele momento. Então, não necessariamente o convidado tem a ver com os próprios entrevistadores, sabe assim? E eu não queria que fosse isso. Eu não queria chamar gente muito aleatória, eu não queria chamar gente de nichos que eu não sentisse que eu fizesse parte, ou de comunidades que eu não sentisse que eu fizesse parte. Eu queria chamar pessoas que eu verdadeiramente sentia curiosidade em fazer perguntas, em entrevistar, em conhecer e saber um pouco mais da vida dessa pessoa, para que eu tirasse, às vezes, não só da minha cabeça, mas da cabeça da pessoa que assistisse, aquela ideia de que aquela pessoa que está aparecendo no programa... Vou chamar assim, né? Tem gente que chama de podcast de programa, então vou chamar assim. Do programa, é só uma celebridade e trazer um pouco a realidade de que essa pessoa é uma pessoa. E é um ser humano. E nada é tão humano quanto você estar dentro do seu quarto e vestir uma roupa que às vezes nem é tão arrumada, uma roupa mais confortável. E falar sobre bobagem, falar sobre coisas da sua vida, coisas que você gosta, coisas da sua história. Que nem todo entrevistador vai te perguntar, porque... Cara, se você acabou de fazer um filme, a pessoa não vai te entrevistar sobre o seu cachorro que morreu. Vai te entrevistar sobre o filme que você fez. Entendeu? E eu não queria isso. Eu queria esse espaço de vulnerabilidade. Eu queria esse espaço de sinceridade, não só pra mim, mas pra pessoa que eu fosse entrevistar. Mas aí eu vou voltar a fita um pouco pra você, que eu te dei um monte de explicação agora. Vou te lembrar que eu tive essa ideia com... A produção tá me falando aqui, 16 anos. Você acha mesmo que eu tinha verba pra chamar alguém de Hollywood pra fazer um podcast comigo? Pois é, não vou nem te responder essa pergunta. Então, essa ideia ficou engavetada, simplesmente. Eu tinha essa ideia, queria que fosse um podcast dentro do meu quarto, queria esse espaço de vulnerabilidade, queria convidados pra fazer X, Y, Z, mas eu não tinha nenhuma notoriedade pra ser essa pessoa, de ter esse podcast, de ter esse programa. E aí o tempo passou, né? Hoje eu já tenho 22 anos, então já fazem 6 anos aí, pelo menos, desde que eu tive essa ideia lá atrás. Mas eu confesso que ela sempre foi uma pulga atrás da minha orelha. E à medida que o tempo foi passando e o formato de podcast e videocast começou a crescer cada vez mais, e hoje fazendo curso de publicidade e ainda me mantendo ativa dentro da internet, tenho meu próprio curta-metragem, porque esse sonho meu de trabalhar com cinema não é uma coisa que simplesmente morreu ou algo do tipo... Essa pulga se manteve atrás da minha orelha porque eu falei, cara, eu acho que eu não deveria desperdiçar essa ideia. Não acho. Eu nunca anotei isso em algum lugar, mas eu tinha na minha cabeça ainda a ideia desse programa, desse podcast, nesse formato específico. E aí, eu achei a última coisa que faltava
pra eu concretizar essa ideia e pra eu tornar ela um pouco mais factível. Porque eu pensei assim, bom, eu não vou conseguir agora entrevistar as pessoas de Hollywood que eu acho muito legais. Não vai estar rolando no presente momento. Mas a gente pode transformar isso numa coisa um pouco mais factível, porque, graças a Deus, eu ainda tenho um quarto, ainda tenho um espaço meu, que eu chamo de meu quarto, e que eu ainda posso trazer essa coisa mais vulnerável e mais honesta, que não necessariamente precisa partir só de convidados, mas pode partir de mim também. Um espaço para eu me mostrar, para eu mostrar a realidade por trás de mim, que pode às vezes ser a realidade de outras pessoas, sentimentos, histórias e pensamentos que digam respeito a outras pessoas também, e criar esse espaço de conforto que não só é confortável para mim e para um convidado, mas para outras pessoas. Como se eu literalmente estivesse convidando pessoas para estarem dentro do meu quarto e para aproveitarem esse momento de conforto e de honestidade, de sinceridade, que às vezes a gente precisa em meio a tanta confusão que a gente vive todos os dias. E que às vezes a gente esquece que o nosso quarto ou nossa casa como um todo, é porque eu ainda moro com os meus pais, né? Não que minha casa não seja confortável. Não me entenda errado. Só digo assim, se de todos os lugares da sua casa, tudo sempre te lembra trabalho e rotina e coisas que te estressam, que pelo menos o seu quarto seja aquele lugar sagrado, que você sabe que você pode ser você mesmo, que você sabe que você pode depositar todos os seus sentimentos, todas as suas angústias, todas as suas felicidades e ser realmente o que você é. E se sentir à vontade, se sentir em paz e pelo menos ter esse lugar para você se acalmar um pouco e colocar as coisas para fora. Então, eu queria ainda trazer essa energia pro podcast, mesmo que a ideia principal dele não seja mais fazer entrevistas com pessoas. E aí surge o nome Quarto da Mananda. E para algumas pessoas pode ser estranho, porque a maioria das pessoas não me conhece como Mananda. Meu nome é Maria Fernanda, mas as pessoas me conhecem como Mafê. Sempre me conheceram como Mafê. Mais especificamente, porque eu nunca esqueci essa história. Quando eu mudei de escola para a escola que eu estudei até o final do ensino médio, que inclusive também foi com 11 anos, muitas coisas aconteceram quando eu tinha 11 anos. 11? Ou era 10? Quinto ano? 10? Não, eu tinha 10 anos. Falei errado. Eu tinha 10 anos, mas era ali perto dos 11, tá bom? Mudei de escola, conheci amigas novas e elas me deram o apelido de Mafê, que até então, até meus 10 anos de idade, eu juro por Deus que eu nunca tinha escutado aquele apelido. Nunca. Nunca tinha sido chamada de Mafê até os meus 10 anos. Meus 10 anos foram decisivos para criar a Maria Fernanda do Novo Testamento, que é conhecida como Mafê. Mas até os meus 10 anos, o único apelido que eu tinha, que é o apelido Maria Fernanda Velho Testamento, era de Mananda, que foi um apelido que surgiu por conta da minha irmã. Eu, aqui em casa, eu sou a irmã mais velha de um irmão e uma irmã. Minha irmã é 2 anos mais nova que eu, meu irmão é 4 anos mais novo que eu. E na época que minha irmã estava aprendendo a falar, que ela tinha quase 2 anos de idade, e eu tinha 4, e meu irmão tinha acabado de nascer, praticamente, ela não sabia falar direito, né? Obviamente, como qualquer criança normal. E todo mundo aqui em casa tem nome composto. Eu sou Maria Fernanda, minha irmã é Ana Beatriz e minha irmã é Felipe André. E aí a minha irmã, ela se auto-intitulava Bice, B-I-C-E, em tradução livre de criancês. Meu irmão era Plindé, com P, não se engane. Tem muita gente que acha que é Blindé, mas Blindé eu acho que é mais invencionismo ainda do que Plindé. Vamos, né, pegar letras que fazem sentido. Então, Plindé com acento, também em tradução livre. E o meu foi o mais normal que apareceu, que ela só pegou o início, pegou o final do nome, Mananda. E surgiu esse apelido com 4 anos de idade e que nunca mais morreu. Porque até hoje eu e meus irmãos a gente se chama pelos nossos apelidos. Meu pai me chama desse apelido, minha mãe não, mas é porque minha mãe é meio contra apelidos pra gente. Ela falou que gostava dos nossos nomes grandes e que queria que as pessoas chamassem a gente dos nossos nomes, que se fosse pra dar nome de apelido, ela tinha dado o apelido mesmo. Mas hoje ela já superou que a gente tem apelidos e ela não tem muito o que fazer em cima disso. Meus familiares me chamam de Mananda. Mães de amigas minhas que me conhecem há anos também me chamam de Mananda, mas as minhas próprias amigas de infância já não me chamam mais de Mananda, me chamam de Mafê. E sempre foi uma coisa que eu aceitei, gente. Minhas redes sociais são Mafê, eu assino meus projetos como Mafê, sempre coloquei as minhas coisas escritas como Mafê, até e-mails, dependendo do e-mail que eu vou escrever, eu escrevo como Mafê Martim. E eu acabei aceitando isso porque foi meio que essa persona pública que foi criada em cima do nome Mafê. Não que também seja uma outra pessoa que não é Maria Fernanda, gente. Não entenda errado também, pelo amor de Deus. É só, tipo assim, é o meu pseudônimo. Vamos colocar assim, pra não dizer necessariamente apelido. É o meu pseudônimo, que todo mundo me chama e que eu gosto. Eu gosto muito de ser conhecida como Mafê. Eu acho até engraçado, às vezes, quando as pessoas vão me apresentar, que alguém fala assim, é Maria Fernanda. As pessoas ficam assim, quem? Pois é. Mas Mananda, justamente por toda a história que eu contei pra vocês,
é um apelido que, pra mim, tem exatamente o significado que eu queria trazer pra esse podcast. Um lado meu que nem todas as pessoas conhecem. Um lado meu que eu nem sempre quero apresentar, porque às vezes as pessoas confundem vulnerabilidade com algo negativo, sendo que não precisa ser algo negativo, sabe? Mas que pra mim diz respeito a toda essa parte minha que eu não necessariamente torno pública, ou necessariamente mainstream, vou colocar assim, porque talvez Mafê seja a minha parte mainstream, que todo mundo conhece nas redes sociais, na vida como um todo, e Mananda é a minha parte mais low profile, a minha parte que eu deixo um pouco mais ali de escanteio, assim. Não porque eu não goste, não porque eu não gosto da Mananda, pode ficar aqui. Não porque eu não goste, é mais porque realmente o tempo foi passando, as coisas vão mudando, a forma como as pessoas se referem a você muda. E nem todo mundo me conhece como eu era quando eu tinha 10 anos de idade. Quando eu tinha, sei lá, 20 anos, nem todo mundo que hoje eu com 22 anos me conhece com 18, 19, 20. Então, acaba que você tem camadas da sua vida que, à medida que o tempo vai passando, nem sempre você tem oportunidade de mostrar para as pessoas. Tem gente que até hoje não sabe exatamente que eu gosto de cinema, por exemplo. Que eu tenho um curta-metragem, que eu gosto tanto, assim, de comunicação, que eu gosto tanto, assim, de escrever. Então, eu senti que juntar a ideia do quarto com o apelido Mananda era a combinação perfeita. Era o que faltava pra eu conseguir concretizar essa ideia que tava tanto tempo guardada numa gaveta. Pelo menos uns 6 anos aí que eu falei pra vocês, né? Eu queria continuar deixando um formato que fosse áudio e vídeo, justamente porque eu sou uma pessoa que gosto dos dois. Eu gosto da comunicação que você pode ver, que você pode escutar. Sou muito do audiovisual, muito. E ainda mais porque eu posso deixar mais vivo esse espaço do meu quarto e criar esse cenário e... Não que tenha muito cenário aqui, né, gente? Tadinha, minha parede branca. Ai, já teve mais coisa aqui no passado, mas como eu falei, o tempo vai passando. Já teve quadro de cortiça aqui, já teve pôster. Aí a gente tirou um papel de parede que tinha aqui também, colocou outras coisas. Agora tem uma estante, né, que fica lá em cima, não tem muito como vocês verem, mas ela é cheia de livros. Mas como eu falei, né, a gente vai mudando, o tempo vai passando e não tive nem tempo de pensar no que eu queria colocar na minha parede. Mas faz parte, eu tenho aqui meus bichinhos que já servem de decoração. E queria criar esse universo todo do meu quarto para deixar as pessoas à vontade e entrarem no meu universo pessoal de pensamentos e de devaneios e de opiniões que todas as vezes que eu tentei compartilhar com alguém, eu não me lembro de ter um momento em que eu fui mal recebida, assim, sabe? Quando eu tava sendo honesta, quando eu tava sendo sincera. E se eu lembrar também de algum momento em que alguma pessoa escutou eu sendo honesta, sendo sincera e contando meus sentimentos, e a pessoa quis ser uma babaca, é só porque esse programa não é pra ela e eu não sou pra ela e tá tudo bem. E a gente não é feito pra agradar todo mundo, sabe? Eu entendi isso desde muito cedo, como eu já falei, né? Por estar dentro da internet há muito tempo. Mesmo fora da internet, já lidei com gente sem noção, que acha que tem o direito de dizer que você é uma pessoa chata, insuportável, que não sei o quê. No final das contas, a gente só não é feito pra todo mundo. E tá tudo bem. E se você não se identificar com o meu projeto, tá tudo bem. A vida é dessas. Eu falei que nem ia ter devaneios nesse episódio, mas tá tendo agora, porque eu tô te falando agora. Se você não gosta desse projeto, da ideia, e você tá falando assim, nossa, Maria Fernanda, você tá parecendo uma desocupada criando um podcast. Gente, eu sei da minha vida, eu não preciso te dar satisfação. Olha que legal! Entendeu? Então, se você não se sente tão à vontade no meu quarto como eu, tá tudo bem, gente, faz parte. Mas eu convido você que gostou da ideia, que se identificou, a aguardar os próximos episódios, porque eu reuni uma galera super legal pra participar comigo, pra construir todo o quarto da Mananda como um projeto. Não queria fazer isso sozinha, porque eu realmente queria fazer tudo muito bem feito. E espero poder apresentar vocês essas pessoas muito em breve, tipo assim, pessoalmente, vocês verem todo mundo e tal, mas já queria começar agradecendo, antes de tudo, a Raíssa, que fez a identidade visual aqui do quarto da Mananda. A gente teve muitas conversas antes de fechar isso aqui tudo, então tudo que vocês veem é fruto dessa dinâmica muito legal que eu tive com a Raíssa, que foi designer aqui do projeto. Também tenho a Heloise, o Israel e a Louise, que fazem parte da produção aqui, que me ajudam nos cortes, que me ajudam com as capas, que me ajudam com toda a organização dos episódios. Acho que não só um episódio introdutório, mas valia a pena fazer esses agradecimentos especiais para essas pessoas que estão me ajudando desde o início desse projeto, que está sendo lançado agora em agosto, mas que eu já estou planejando desde o ano passado para conseguir fazer acontecer da melhor forma possível. E tem muitas coisas para vocês verem, a gente está preparando muitas coisas legais. Os episódios, eles não vão ser só eu simplesmente falando com vocês, tá bom? Mas eu também não quero dar spoiler. A gente tá organizando tudo com muito carinho para que vocês gostem, para que vocês se sintam à vontade.
Então, se você gostou desse episódio, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, se você tá me ouvindo no Spotify, ou se inscrever no canal do YouTube, tá bom? É importante para essas plataformas entenderem que você gostou e você acompanhar os novos episódios, porque se você não seguir, você não vai ser notificado de novos episódios, tá? Então já segue os dois, liga o sininho, acho que você tem como ligar o sininho no YouTube, mas não sei do Spotify, mas se você seguir, eu sei que você recebe notificações. E me seguir também no meu Instagram pessoal, por enquanto a gente não tem Instagram do projeto, mas eu tenho o meu Instagram pessoal, que é mafe.mar, de novo, mafe.mar, tipo mar de oceano mesmo, mas é de Martim, mas fica chique, né? Ponto mar, chique, maravilhoso. E lá eu vou estar postando os cortes, eu vou estar postando novas atualizações de episódios e outras informações que podem ser legais para você que quer continuar acompanhando o Quarto da Mananda. Lembrando que esse aqui é um episódio só introdutório, os outros daqui pra frente vão ser bem mais legais, mas eu achava que valia a pena criar esse espaço mais convidativo para vocês entenderem um pouco por trás desse projeto. Então, muito obrigada se você escutou esse episódio até o final e eu te espero em um próximo episódio. Até a próxima!